Então vamos agora ficar de pé. Eu quero ler as Escrituras em Marcos capítulo 16, versículo 15 e o verso 16. A grande comissão que Jesus deu. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, ele deu este mandamento: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Senhor, aqui está a grande promessa, e ela seguirá aos que creem, aos que confiam em Ti, Senhor. E eu peço que nesta noite o Senhor possa conceder esta preciosa fé a cada pessoa aqui presente ou que nos ouvirá. Em nome de Jesus Cristo, nos rendemos a Ti. Ponha esta fé, porque ela vem de Ti, Senhor. Ponha dentro do coração de todos os Teus. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Eu daria um título e vou procurar ser breve no que eu quero falar essa noite. E para dizer a verdade, eu acordei essa noite acordei com a minha própria voz pregando sobre por que devo crer. Por que devemos crer? Então, creio que Deus quer nos falar alguma coisa. Por que você deve crer? Jesus mesmo diz: quem crer e for batizado, olha bem, será salvo. Não é pouca coisa. Quem não crê será condenado. Então, crer para ser salvo. Se não crer, só resta condenação. Não existe outra alternativa, um purgatório. Há somente o céu que espera por cada um de nós, ou o inferno. E o céu é para os que creem. E o inferno é como disse Jesus: quem não crê será condenado. E o que é que condena? É a palavra, o próprio Senhor Jesus disse: é aquilo que eu vos tenho dito. É a palavra escrita, é a Bíblia. Então, por que eu devo crer?
para ser salvo. E por que eu devo ser batizado? A pessoa ela é batizada porque ela crê. Crê em quê? Como? Quando se decide a ser batizado, é porque você crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Aquele que nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, aquele Verbo que é Deus, que se fez carne, habitou naquele corpo daquele bebê. Aquele bebê, o seu pai é o Espírito Santo, é o próprio Deus, Deus é Espírito. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui ele tomou um nome. Da mesma forma que, quando nasce um bebê, você põe um nome nele. Jesus, quando Deus veio ao mundo, se fez carne. Antes você pode ver que Deus ele não tinha nome. Mas quando ele se encarnou, ele recebeu nome. Da mesma forma como todos nós, quando nos encarnamos, recebemos um nome. Você tem o seu nome, eu tenho o meu e assim por diante. Então, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, consequentemente, ele é Deus, porque Deus habitou nele. Eu creio que Jesus, quando Deus enviou o seu Filho, como nos diz em São João 3,16, para que todo aquele que nele crê, que coisa maravilhosa, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que ele se fez carne, Deus se fez carne. Como espírito ele não podia morrer. Não tem como pregar um espírito na cruz, pois Deus não se vê, não se apalpa. Deus é espírito, mas quando ele se materializou, nesta matéria, essa matéria chamada Filho de Deus, Jesus, o Cristo, ele foi crucificado. Agora, qual foi o propósito dele morrer ali na cruz? Ele de dar a sua vida por nós, é para pagar pelos nossos pecados. Por isso, o preço da nossa salvação não custou ouro nem prata, mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é muito mais do que ouro e prata, é a própria vida foi dada para garantir a nossa salvação. Ele deu a sua vida por mim para me salvar, para te salvar. Se há uma coisa, irmãos, que o homem vai lamentar aqui, é lamentar de uma maneira profunda, é quando ele vê que ele rejeitou aqui na terra, enquanto ele vivia, a salvação, rejeitou. Ele vai pôr a mão na cabeça e dizer: aonde eu estava? Por que eu rejeitei?
E isso será terrível para ele. Ele vê que Deus o ama profundamente, ele negou, rejeitou, desprezou este grande amor divino. Então, eu creio. Por que eu sou batizado? Eu devo ser batizado? Para provar que eu aceitei Jesus Cristo na minha vida. Para dar um testemunho público de que eu não vivo mais no pecado, de que eu me arrependi e coloquei os meus pecados ao pé da cruz e fui perdoado. Então, por isso que o batismo é um testemunho público. A pessoa desce às águas, é um símbolo de que ela fez uma decisão, de que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, e por isso ela leva o nome dele, porque o verdadeiro batismo não é nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Mas, pastor, Jesus disse que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro, mas você tem que dizer o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por exemplo, eu sou avô. Há pouco minha neta cantou ali. É um título. Meu filho trouxe o seu filho, e o seu filho é minha neta, meu neto. Então eu sou para ela avô. Para meus filhos eu sou um pai. Não é certo? E para meus pais, eu sou filho. Eu não posso chamar e nem aceitar a neta me chamar de pai. E nem o filho me chamar de avô. Por isso Deus ele é conhecido nos seus títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isto não faz três pessoas. Como eu não sou três pessoas. Eu sou pai, eu sou avô, eu sou tio, eu sou pastor. Mas eu não sou nem 3, nem 5, nem 10. Eu tenho um nome. Febrônio Rodrigues Neto. Por isso Jesus diz que é para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E qual é este nome? Buscando na Bíblia, você vai encontrar que este nome é Senhor Jesus Cristo. Pai Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Então, em Atos 2:38, quando eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que devemos fazer, varões? Quer dizer, queremos que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Pedro respondeu e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. Se não usa o nome dele, você não tem como provar que foi ele que morreu por ti. Por isso, nos diz as Escrituras, que a família de Deus toma este nome, tanto nos céus como na terra. Leva este nome. Então, leva tu contigo o bom nome, não é certo?
Paulo mesmo chega a dizer: foi Paulo crucificado por vós, foste vós batizados em nome de Paulo. Isso mostra que eles foram batizados em nome daquele que morreu por eles. E Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Tem que ser usado o nome. Você pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, pode ser avô, pode ser vovó, mas no documento você só vale o teu nome. Não adianta você colocar os seus títulos: eu sou professora, eu sou mãe, eu sou vovó. Não, não, não. Tem que pôr o nome. E assim é necessário levar este nome no batismo. Por que que devemos crer? Devemos crer para obedecer. Não há uma obediência sem antes crer. E a obediência é o fruto da fé. Tiago nos diz que a fé, sem obras, sem fruto, ela é morta, não vale nada. Ele chega a dizer: crê você em Deus? O diabo também crê. O diabo também crê. Mas veja vocês, que a tua fé tem que ser acompanhada de obras, de atitudes. Se eu creio, se você crê, então seja batizado, seja batizada em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Fora deste nome, desce as águas um pecador seco e sai dali um pecador molhado, porque não usou o nome. Veja se nenhum cheque, se não se usa o nome, se tem valor aquele cheque. Você não vai conseguir descontar nada. Então, cremos, sim, cremos que Jesus morreu para nos salvar. Cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E cremos que, porque Ele vive, posso crer no amanhã. A morte não impedirá o crente, não segurará o crente. Ela foi vencida. Jesus a venceu. E assim disse ele: porque eu vivo, vós vivereis também. Quem é que poderia dar essa esperança de uma vida além de Jesus? Uma religião? Uma denominação? Um sistema? Um governo? Não, ninguém pode dar, a não ser Jesus Cristo, porque o único que morreu, venceu a morte e ressuscitou. E como disse ele: e eis que eu estou vivo aqui para todo sempre. Aleluias! E ele nos deu a vida eterna nele. O que é vida eterna? É a vida de Deus. E aonde está essa vida eterna? É uma pessoa, é Cristo. Você não aceitou as doutrinas de Cristo, você aceitou a pessoa de Cristo. Ele é a vida eterna e nós viveremos através da vida de Deus. Por isso que o ímpio não irá passar do outro lado, porque ele não tem a vida de Deus nele. Não tem. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. É como nos ensina a Bíblia.
Você não verá no Novo Testamento, muito menos no Velho, ninguém sendo batizado fora do nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar em Atos 2:38, Pedro falando que deveria receber este nome. Você vai encontrar que quase 3.000 pessoas que ouviram esse discurso se decidiram e desceram as águas. Receberam este nome, provaram que realmente havia aceitado o caminho. Em Atos capítulo 8, você vai ver Filipe na cidade de Samaria, pregando a Cristo e batizando e orando pelo povo, e Deus confirmando com sinais e prodígios. E lá foi Pedro e João para orar por eles, porque sobre eles ainda não havia descido o Espírito Santo. Se você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, é teu direito e é teu dever buscar, porque você cumpriu a palavra, se arrependeu, aceitou, foi batizado em nome dele, e agora você está preparada para receber o Espírito Santo. E lá foi Pedro e João, colocaram a mão sobre eles para que recebesse o Espírito Santo. Nos diz a Bíblia, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Cornélio era um homem bom, justo, temente a Deus, jejuava, orava. Ele era um capitão era um centurião, tinha o comando sobre 100 homens, 100 soldados, e Deus mandou um anjo para ele, e o anjo veio com uma mensagem. Cornélio manda até a Jope. Cornélio vivia em Cesareia, uma cidade beira-mar, e Jope era outra cidade beira-mar, não muito distante. Vá à casa de um Simão curtidor e pergunte por um homem chamado Simão Pedro, e ele virá e trará palavras de salvação. E Cornélio mandou 2 ou 3 soldados até lá. E Deus mostrou, porque Deus sempre trabalha nas duas pontas. Quando você vê só uma ponta, fique quieto, irmãos. Deus trabalha nas duas pontas. Trabalhou lá com Cornélio e aqui trabalhou com Pedro. Tem os homens te chamando, vá com eles, eu os mandei. E Pedro foi com alguns irmãos. E o que houve ali? Atos capítulo 10. Não esqueça. Quando Pedro começou a falar que Jesus era o Cristo, eles estavam prontos, já crendo. Então tudo que saísse da boca de Pedro, eles não teriam dúvida. Já era aceito. E o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre eles. E Pedro disse: poderá, Atos 10,
estes que receberam como nós o Espírito Santo? Quer dizer, que diferença tem? Poderá evitar ser batizado? Não. E mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19. Paulo, passando por Éfeso, encontrou ali os discípulos de João Batista. E Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Quando, depois que crestes? Eles disseram: nem sabemos que haja Espírito Santo. Em que sois batizados então? No batismo de João Batista. Paulo disse: João batizou para o arrependimento. E então mandou que aqueles irmãos fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19. E assim você não verá em nenhum ponto do Novo Testamento um batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Irmãos, qual é a base da nossa fé? É as Escrituras, é as promessas de Deus. É nelas que devemos crer. É ali que devemos nos apoiar. É ali que, se for preciso morrer, vamos morrer, mas defendendo, confessando as Escrituras. Se você tem que sofrer, passar por tribulações, dificuldades, mas que seja por esse bom nome. Aleluias. As Escrituras é a base da fé. Não é uma religião. Eu sou da mensagem. Eu sou batista. Eu sou assembleiano. Eu sou congregacionalista. Eu sou luterano. Eu sou católico. Não. Você deve crer nas Escrituras. Então, por que você deve crer nas Escrituras? Porque ela é a palavra de Deus. Porque os céus e a terra passarão, mas ela não passará. A nossa fé tem que estar baseada nessas Escrituras. Este é o fundamento, é a Bíblia. Há mais de 50 anos, mais de meio século, que eu prego este evangelho. Desde jovem. Se você me perguntar, irmão Febrônio, qual a coisa mais difícil que você tem encontrado em todo este tempo? Parece brincadeira, mas sabe, é as pessoas crerem que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Não creem, por isso que não se compromete. Mas quem realmente crê, se compromete. Não sai dessa palavra. Tem fraquezas, tem falhas, mas ele confessa, ela é a verdade. Ela não falhará. Essa é o fundamento, é a base, é o alicerce da nossa fé. Não é tradições religiosas. Agora vamos mostrar alguns pontos. Você pergunta então as Escrituras. Você já ouviu falar que a mulher não deva cortar o seu cabelo?
Agora você pergunta, por que eu não devo cortar o meu cabelo, pastor? 1 Coríntios 11. Você vai encontrar que Deus fez o homem e a mulher e deu à mulher o seu cabelo como um sinal da autoridade do homem sobre ela. E Cristo é a cabeça do marido, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, quando a mulher corta o seu cabelo, ela está desonrando a Deus, está desonrando o seu marido. Você tem que saber responder quando te perguntarem, por que é que eu não devo cortar o meu cabelo? É porque o cabelo representa esta autoridade. É a honra que você dá ao seu cabeça. Ah, mas eu sou solteira, então Cristo é o teu cabeça direto. Nós temos que saber como responder. Ah, não deve cortar porque não deve cortar. Não deve cortar por quê? Por isso, por aquilo. Por que que a mulher não deve vestir roupa de homem, nem o homem roupa de mulher? Está escrito, Deuteronômio capítulo 22, verso 5. Não vestirá a mulher veste de homem, e nem o homem veste de mulher. Então eu não posso usar calça esporte, pastor. Esse modelo é do homem. Não, eu comprei para mim, é minha, mas o modelo é de macho. Agora, com quem você quer se comprometer? Com Deus ou com a religião? Que tem pregadores, religiões aí, a riveria. Não, Deus só quer o coração. Tá bem. Você vai explicar diante de Deus naquele dia? Quando se dá o coração, é porque se entregou totalmente. Que tal a moça casa com o rapaz, e quando vão se conhecer, ela diz, não me toque, eu só te dei meu coração. Ora, por que devemos crer na Bíblia? Porque passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passará. Não passará. Em Mateus capítulo 5, verso 28, Jesus nos diz, por que a mulher deva vestir decentemente, e o homem também, né? Ficar aí peladão aí, de short, de bermudão. Não. Ou você acha que elas também não têm suas dificuldades de cobiça? Não vai cobiçar um baixinho, careca, cabeludo, barriga de pote, perna peluda. Mas o saradão, ela pode olhar diferente. Olha bem, Jesus disse o seguinte, por que você deve vestir, irmã, decentemente? Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher, cobiçando-a em seu coração, Mateus 5, 28, do Sermão da Montanha, ele já adulterou com ela.
Se você veste essas roupas transparentes, coladas no corpo, essas roupas sensuais, vamos dizer aqui, decotada, e há filhas de Deus fazendo do seu cabelo complemento do seu vestido, está errada, minha irmã. Não é fazer assim, decotada, mostrando suas axilas. Por isso deve ter o quê? Ter manga. Mas quando a mulher veste esses trajes para se expor, ela se expõe. E ela quer, a maioria quer ser vista, quer ser admirada, quer ser cobiçada. O que existe sobre ela é um espírito de adultério. Ela poderá dizer: eu nunca fui tocada por outro homem a não ser meu marido. Eu nunca fui beijada por outro homem. Mas terá que responder por adultério, pela forma como se veste. Veste de uma maneira sensual. E o homem olha e cobiça. E naquele dia, Deus vai dizer: você tem esse pecado aqui, está vendo? Lá na tela. Daí ele vai dizer: mas olha como ela está vestida. Para provocar. Ela será chamada e será julgada por adultério. Porque Deus vai julgar pelo espírito que está na pessoa. É o espírito que está na pessoa. Por isso nós ensinamos que você vista decentemente. Ah, eu estou fora da moda. Ora, quem quer seguir a moda, siga o mundo de vez. A nossa moda é a moda cristã. E falando em moda cristã, meus irmãos, essas calças apertadas, nem sequer sobe a perna da calça. Se as mulheres têm que ter seus cuidados, os homens têm que ter seus cuidados. Não deixe com que a cultura do mundo te derrote. Por quê? Por que eu devo crer? Você deve crer para obedecer. Eu não vejo nenhuma pessoa que obedeça sem crer. Você crê para obediência. E Tiago diz que a fé sem obras, sem frutos, é uma fé morta. Tiago 2,17. Então, quando você crê nas Escrituras, você crê em Deus, você obedece. E Jesus diz: quem crer e for batizado, quer dizer, você obedece. Não só no batismo, mas em todos os pontos da Bíblia. Ah, pastor, mas o caminho é estreito, não dá muita margem. Jesus disse que o caminho que leva aos céus é estreito, é apertado. E o caminho que leva ao inferno é largão. E são muitos os que andam por ele. As Escrituras, irmãos, é a nossa Constituição. Todo país tem que ter tem a sua Constituição.
E não existe uma lei maior do que as leis da Constituição. Não existe nenhuma lei de nenhuma religião, e ela deve ser obedecida. Como dizia fulano, as 4 linhas. E o dever do Supremo Tribunal é guarnecer, proteger, não violar a Constituição. A Bíblia é a Constituição do cristão. Não é os regulamentos de uma religião, de uma denominação. Eu vou encerrar mostrando isto. Vamos dizer que você economizou para construir uma casa. A casa dos teus sonhos, não é? Você analisou, você viu, eu quero ela com essa peça aqui, com quartos, tantos quartos, sala, cozinha, a área, sala de jantar, banheiros, suítes. Você sonha, busca o trabalho de um engenheiro. O engenheiro vai captar os teus desejos, os teus planos. Ele vai pôr aquilo em um papel, vai desenhar, vai te apresentar, é isto mesmo. Quando você vê que aquilo está dentro dos teus desejos, você diz, então vamos construir, vamos contratar uma construtora, alguém para construir. Vamos construir. Você busca alguém, um mestre, para poder construir. E você dar a ele a planta da sua casa. Combina os valores, tal. Eu quero a minha casa assim, ó. E você entrega a planta da casa. Dali uns tempos, aquele mestre, aquele homem chega e diz àquela construtora, o dono dela, o gerente, fulano, tua casa está pronta, a chave está aqui, vamos lá ver, vamos. Você vai com seu coração aberto, feliz. Daí o que é que você vai fazer? Vai conferir. Você acha que Deus não irá conferir a nossa fé com as nossas obras, com a sua palavra, com a planta divina que Ele nos deu? Mas vamos dizer que aquele mestre, aquele pastor, ele diz o seguinte, bem, a planta diz que essa sala tem que estar do lado esquerdo. Não vou pôr ali não. E ela está grande, eu vou pôr ela do lado direito. Eu vou diminuir aqui. Esse quarto está grande, vou diminuir ele. Eu vou fazer aqui uma outra coisa. E começa a mudar. Quando você entra na tua casa e você olha, você vai deparar que a sala está do lado contrário. E ela não é daquele tamanho que você desejava. Você diz, parece que há alguma coisa errada. É a mesmíssima coisa que Deus vai fazer. Quando cada pastor, cada líder espiritual chegar e dizer, aqui está o ministério que o Senhor me deu, a obra que eu fiz, Deus vai conferir com a planta original, que é a Bíblia.
E você diz, vamos ver o quarto. Você chega ali e vê que o quarto é um nada. Você diz, olha, me parece que esse quarto ele era bem maior. Vamos ver a cozinha. Chega lá, a coisa está diferente. Não, é que eu resolvi colocar aqui uma sala de jantar. Na planta não tinha uma sala de jantar, vamos dizer. E por que a minha suíte? Chega lá, não, aqui fiz um banheiro para servir a todos os quartos. Que o homem mude toda a planta. Você sonhou com aquilo, Deus sonhou com um tipo de igreja. Deus tem uma vida para a sua igreja viver, caminhar. O que você vai dizer? Ah, tá bom, é assim que você quis, é assim que eu vou ficar com a casa igual você mudou. Você vai receber uma coisa dessa? Uma casa dessa? Um tipo de evangelho desse que eles torceram? Fizeram como quiseram? Você não receberia a sua casa se alguém mudasse alguma coisa. Você iria dizer, traga a planta aqui, quero conferir. E você perguntaria para o construtor, por que você mudou? Se você tinha a Bíblia, tinha a planta na mão. Por que você mudou? Se você espera que eu te pague, ponha tudo no chão e faça de acordo com as Escrituras, de acordo com a planta. É isso que acontece hoje, irmãos. Igrejas, denominações, pastores, faz como quer, joga como quer, bagunça, escandalizam. Mas um dia terá que prestar contas. E não pensa que Deus vai receber este evangelho torcido, moderno, mundano, pecaminoso. Deus não receberá. Se você não recebe, se eu não recebo, Deus irá receber? De forma nenhuma. Por isso, igreja, vamos seguir a planta. E Deus nos enviou um profeta para nos mostrar bem certinho como devemos fazer as coisas. A mensagem não é outra Bíblia, ela nos abre a Bíblia que nós já temos, nos ensina de uma maneira clara. Vamos fazer conforme Deus tem nos dado, nos revelado, nos mostrado, e isto sem se importar com o que eles dizem ali fora, com o que as denominações dizem, com aquilo que os religiosos dizem. Se temos que errar, mas procurando acertar, fazer o melhor. Que seja esta a tua base de fé. Por isso você deve crer, mas crer em quem? Nas Escrituras. Para poder fazer as coisas de acordo com as Escrituras. Eu lembro do irmão Branham dizer que não importa quem pregue o Evangelho, o que fala. Se seja um bispo, se seja um papa, se seja esta religião ou aquela teologia, você tem que conferir com as Escrituras. Se aquilo não bate com as Escrituras, esqueça. É melhor se afastar daquilo e venha para
caminhar com os poucos do Senhor, aqueles que querem ser fiéis e verdadeiros com Deus. Fiquemos de pé. Feche seus olhos. O meu desejo é este: dirigir a vossa fé para as Escrituras. Não para uma religião, não para mim, não para um grupo de homens, mas dirigir a vossa fé para isso que está escrito. Como disse Jesus, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. É nesta palavra eterna, do Deus eterno, que você deve se apoiar. Deixe com que esta palavra seja o teu trilho neste mundo para você caminhar. Se alguém não tem se comprometido com Deus, eu te convido a se comprometer. Eu te convido a aceitar Jesus como teu Salvador. Eu te convido a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a deixar o mundo, o pecado, e vir fazer a vontade de Deus. Alguém entre nós que queira fazer essa decisão? Alguém que queira ser um cristão genuíno? Ser um cristão bíblico? Verdadeiro? Tomar a palavra de Deus? Se há, você levantaria a sua mão para me saber? Eu não costumo forçar. Levante a sua mão, você que deseja tomar essa decisão. Está bem, temos... Vocês viriam aqui na frente, jovens? Você está decidido a fazer isso? Se você aceita Cristo como teu Salvador, vem à frente. Pode vir, são jovens. Que idade vocês têm? 13? 12? E cadê os mais velhos? Quanto mais cedo vir a Deus, melhor. Só deu crianças, né? Jovens aqui. Ali vem alguém. Você quer crer você aceita Jesus como teu Salvador, a Bíblia como a tua bússola, como o teu mapa. Ele não vai te levar para o caminho errado. Você crê? Vocês aceitam, filhos? Há mais alguém que faz essa decisão? Vamos aproveitar. Esse é um dia de oportunidade. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, aqui temos umas crianças. Para mim são crianças, mas já tem 13, 12 anos, já entrando na idade da responsabilidade. E temos também esse jovem, esse senhor aqui. E eles deram este passo, porque eles estão dizendo, eu creio, eu quero para mim, eu quero seguir este caminho. Que o Senhor os receba, que o Senhor os tenha em teu poder, e que eles possam te amar, te servir,
e que o Senhor ponha sobre eles a tua marca, o Espírito Santo em suas vidas. Pai, receba-os. Em nome de Jesus Cristo, eu os entrego a Ti. Amém. Deus os abençoe. Podeis assentar. Então, se é de acordo com os vossos pais, eu nunca gosto de batizar criança pequena, não. Mas depois que começa, já entende, já sabe, tem o apoio, e os pais os apoia e os encaminha. Então, se os pais estiverem de acordo, que eles possam se preparar e serem batizados amanhã. Está bem? Que Deus vos abençoe. Não, amanhã não, quarta-feira. Quarta-feira. Está bem? Na vigília. E as Escrituras ainda nos diz: estes sinais seguirão os que crerem. Você tem que crer ou descrer. Não existe uma terceira opção. Só existem essas duas forças no mundo: a fé e a dúvida. A luz e as trevas, Deus e o diabo, perdidos ou salvos. Só existe dois caminhos: o largo que vai para o inferno e o estreito, apertado, que leva ao céu. Mas quem decide é você. A alma é tua, o destino é teu. Você é que sabe para onde você quer ir passar a eternidade. Que Deus vos abençoe.